Fala galera, chegando mais um cabuloso, fenomenal, com o nosso momento resenha fenomenal, onde nós falaremos de tudo que aconteceu no jogo entre Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares. Uma perguntinha para você, quais são as suas reais expectativas para a temporada 2022 do Cruzeirão Cabuloso? As minhas são grandes e nesse vídeo eu vou aqui te mostrar 3 sinais pelos quais você pode ter esperança que a temporada 2022 para o Cruzeirão Cabuloso será boa. Então, vem comigo! Então, galera, o primeiro sinal que me faz ter esperança de uma boa temporada para o Cruzeiro é o seguinte: as coisas finalmente começaram a dar certo para o Cruzeiro nos jogos. Nas temporadas passadas, e nós estamos bem lembrados, do início ao fim das partidas, tudo conspirava contra o Cruzeiro. E embora nós estamos falando aqui apenas da 5ª partida da temporada, mas há alguns sinais que realmente têm nos apontado um cenário diferente do que ocorrera nas últimas 2 temporadas. E nós falaremos um pouco mais sobre isso dentro da nossa análise de tudo o que aconteceu no confronto do Cruzeiro pela 5ª rodada do Mineiro nessa última quarta-feira, onde o Cruzeirão Cabuloso recebeu a equipe de Governador Valadares, o Democrata, e conquistou muito mais do que uma vitória, do que os 3 pontos, a liderança isolada da competição. Essa vitória foi muito suada, veio mais uma vez com um gol no último minuto da partida. Mas falando um pouco do jogo, eu não sei qual foi a sensação de vocês, mas a minha sensação, o meu sentimento foi de revolta pelo antijogo que foi praticado pelo Democrata durante os 2 tempos. Desde os primeiros minutos da primeira etapa até o último na segunda etapa, o que vimos foi uma equipe covarde, uma equipe catimbando o tempo todo, a todo instante tinha atletas do Democrata jogados em campo. Isso realmente tornou o jogo um pouco tenso, os jogadores ficaram nervosos e certamente, por mais que talvez nós não pensamos quando no calor do jogo em si, mas isso atrapalha o rendimento dos atletas em campo. Então realmente foi algo vergonhoso o que fez a equipe do Democrata aqui no Mineirão, nesse jogo válido pela 5ª rodada. Mas, felizmente, como falei, esse é o primeiro sinal de que realmente me faz ter esperança em uma boa temporada. As coisas começaram a dar certo para o Cruzeiro nos jogos. Por exemplo, nas temporadas passadas, nós tomávamos gols nos últimos instantes do jogo. Às vezes a bola batia na trave, nas costas do Fábio e entrava para as redes. Quando era em se tratando do adversário, o nosso atacante ou o nosso meia chutava a bola, batia no travessão, nas costas, na perna e saía para a lateral, ou seja, tudo conspirando contra o Cruzeiro. Algo positivo também, favorável para nós essa temporada, é a torcida presente. Muito mais do que presente é o apoio vindo das arquibancadas, e isso realmente é um fator que fez muita falta para o Cruzeiro nas temporadas passadas. Eu penso, não sei qual é a sua opinião, você pode deixar aqui nos comentários, que mesmo com os times pífios que nós tivemos nessas 2 últimas temporadas, mas se nós tivéssemos o apoio da torcida nas arquibancadas, ainda assim eu creio que nós poderíamos ter subido ou alcançado o acesso para a Série A. Agora nós temos a torcida presente e apoiando, empurrando o time o tempo todo, como nós vimos nessa última partida no Mineirão. Outro fator positivo, os adversários vinham nos enfrentar no Mineirão e não nos respeitavam. O Cruzeiro está alcançando novamente o respeito dos adversários que têm vindo nos enfrentar com medo. E isso é importante. Antigamente tinha-se o lema de que o Cruzeiro dentro de casa era um leão e fora era um gatinho. Já nas últimas temporadas aí, dentro e fora de casa, o cenário era o mesmo. Os adversários não estavam nos respeitando e isso está mudando.
pensando agora um pouco mais, analisando a partida, nós temos um time muito competitivo e aguerrido. Nós até precisamos aqui falar que está havendo bastante oscilação nesse início, mas é normal, tendo em vista que é uma nova filosofia de jogo que está sendo implantada, muitas mudanças têm sido promovidas, muitos testes têm sido realizados pelo técnico Paulo Pesolano. Realmente nós temos que admitir que o entrosamento ainda não é dos melhores, isso virá com o tempo, vai ser aperfeiçoado, mas o que nós precisamos aqui ver também positivamente é a entrega, a busca pelo jogo, pela vitória por parte dos nossos atletas. Quantas vezes nas duas últimas temporadas nós não reclamávamos aqui dos nossos atletas mortos, sem alma, sem vontade dentro de campo? Isso nos inquietava, isso nos incomodou muito. Nessa temporada nós já percebemos uma postura diferente por parte dos nossos atletas e isso nos dá esperança. Pensando ainda um pouco além, esses testes, falando dos testes que têm sido promovidos aí pelo técnico Paulo Pesolano, ao meu ver, não sei qual a sua opinião, você pode deixar aqui abaixo nos comentários, mas eles precisam e devem ser feitos. E a hora de fazer esses testes é no decorrer do Campeonato Mineiro. E o bacana de ver essas mudanças promovidas é que, independente dessas mudanças, de quem tem entrado nos jogos, se vocês forem observar aí, de jogo para jogo, é 5, 6 mudanças, mas ainda assim nós percebemos uma competitividade por parte dos atletas. Está havendo empenho, está havendo entrega, está havendo vontade realmente de aproveitar as oportunidades. A evolução, ela virá de uma maneira natural com o passar dos jogos. Realmente é preciso usar o Campeonato Mineiro como laboratório para montar uma base titular e assim iniciar bem o Brasileiro da Série B, buscando o acesso à Série A. Então esse é o primeiro sinal que, ao meu ver, nós podemos esperar uma boa temporada 2022 para o Cruzeirão Cabuloso. E o segundo motivo que me faz ter esperança numa temporada promissora para o Cruzeiro é o fato de hoje nós termos um ambiente favorável nos bastidores do clube, algo que nas temporadas passadas não houve. E ao meu ver, não sei qual a sua opinião, você pode deixar aqui a sua opinião sobre, mas ao meu ver, o que mais nos prejudicou em busca dos nossos objetivos nas temporadas passadas foi o extracampo. Clima conturbado, tensões, cobranças, dívidas, incertezas, salários atrasados, transferban e muitas outras coisas que nós poderíamos aqui mencionar. Ao meu ver, isso foi um dos principais, se não o principal fator que nos fez amargar aí essas duas últimas temporadas desastrosas na história do nosso Cruzeirão Cabuloso. Hoje o que se percebe é um clima totalmente diferente. Se vocês têm observado aí, acompanhando as coletivas ou mesmo os bastidores de cada jogo, por exemplo, o Cruzeiro, em seu canal oficial no YouTube, soltou aí os bastidores da vitória contra o Democrata de Governador Valadares. O que nós percebemos? Muitas brincadeiras nos vestiários, seja com garotos ou mesmo com jogadores mais experientes, ou seja, um clima de leveza, um clima amistoso, realmente um ambiente totalmente familiar. E sabe o que me chamou a atenção nesse vídeo que foi disponibilizado aí no YouTube pelo Cruzeiro? Foi o discurso do goleiro Rafael Cabral depois da partida. Ele ressaltou a mentalidade vencedora do time, que segundo ele buscou a vitória do início até o último lance de jogo. Ele disse também que o ambiente que está sendo criado no Cruzeiro é um dos melhores que ele presenciou ao longo da sua carreira. Ele ainda afirmou o seguinte: hoje a gente mostrou que a nossa mentalidade está correta, porque a gente foi de novo no último minuto. Nossa mentalidade tem que ser esta. Assim nós vamos construir coisa grande, que é o que já estamos
começando. E para fechar com chave de ouro, ele afirmou: ó, poucas vezes eu trabalhei em um ambiente desses, em um ambiente como estamos construindo aqui, onde todo mundo confia no outro. Hoje todo mundo está feliz com a vitória do outro, com o rendimento do outro. E uma outra fala também que precisa ser destacada é do Eduardo Brock, que elogiou a comissão do técnico Paulo Pesolano. Segundo ele, eles vivem o Cruzeiro e isso também os tem motivado a viverem o Cruzeiro como equipe, como jogadores. Um dos principais líderes desse elenco, nós reconhecemos aqui as limitações do Eduardo Brock, mas nós não podemos reclamar do que ele agrega, né, em termos de elenco. É um camarada muito dedicado, muito esforçado e que realmente é muito profissional. Disso nós não podemos questionar. Ele ressalta realmente esse perfil tranquilo por parte da comissão do técnico Paulo Pesolano fora de campo. Ele diz que é uma comissão técnica que trabalha demais e eles realmente vivem diariamente o Cruzeiro, e que isso está fazendo com que os jogadores também possam estar querendo viver o Cruzeiro, treinando muito, se dedicando, sendo intensos, né, durante os treinamentos, enfim. Esse ambiente favorável é o segundo sinal que me faz ter esperança de que nós alcançaremos o nosso objetivo ao término da temporada. O que você acha? E para finalizar a nossa resenha fenomenal de hoje, o terceiro sinal que me faz acreditar numa temporada de sucesso ao final de 2022 é o fato de hoje nós termos um gestor presente no clube. Estamos falando de Ronaldo Fenômeno. Sabemos que ele está na Espanha, está cumprindo aí uma série de agendas e obrigações profissionais, mas como informou o GE, ele vai retornar ao Brasil ainda neste mês, já com uma visita programada ao Cruzeiro. Ele planeja estar em Belo Horizonte, mais especificamente no Mineirão, no início do mês de março. A ideia de Ronaldo é acompanhar o Cruzeiro no clássico contra o Atlético Mineiro. Esse jogo será no domingo, dia 6 de março, às 18 horas, comando do Atlético Mineiro. Será aí o primeiro duelo entre as equipes desde que Ronaldo assumiu o futebol celeste. Isso é muito importante e tem feito toda a diferença, essa participação, essa presença, esse incentivo e apoio que o Ronaldo tem dado ao Cruzeiro. Mesmo quando não pode acompanhar aos jogos, estando presente, ele tem aí demonstrado em suas redes sociais que está acompanhando todos os jogos. E isso tem motivado muitos nossos atletas. Se olharmos aí para as temporadas passadas, uma das principais reclamações por parte da comissão técnica e também dos jogadores era a ausência dos que estavam à frente do clube, principalmente e especialmente do Sérgio Santos Rodrigues, que nos momentos mais conflitantes enfrentados nas temporadas passadas estava viajando ou não dava qualquer satisfação aos jogadores, que inclusive pararam as suas atividades, causando um transtorno enorme ao clube. Isso aí com certeza interferiu diretamente nas péssimas temporadas que nós vivenciamos. Para vocês terem ideia aí, o gestor cruzeirense, o Ronaldo, já esteve em Belo Horizonte por 2 vezes, em meados de dezembro e também na ocasião em que o Cruzeiro estreou com vitória de 3-0 no Independência contra a equipe da URT. Isso foi na abertura do Campeonato Mineiro. Desde então, Ronaldo vem aí acompanhando os jogos do Cruzeiro e sempre tem demonstrado realmente apoio, passado apoio e incentivo através das suas redes sociais a todos os atletas. Então, esses são os 3 sinais que, ao meu ver, nos fazem ter esperança de que ao término da temporada 2022, o nosso principal objetivo, que é o acesso, será alcançado. Mas qual é a sua opinião? Chegou até aqui? Já deixou o seu like? Se não, deixe aí o seu like, dê aí o seu feedback, comente sobre tudo o que foi falado aqui no vídeo. E no mais, que Deus abençoe vocês.